Eu queria iniciar mais uma vez agradecendo ao Ordem Livre e na pessoa do Flávio Osterman, que está conduzindo Liberdade na Estrada esse ano, pelo honroso convite e por ter lembrado do meu nome como alguém que tem algo a dizer em favor das ideias liberais aqui no Nordeste. Eu sou de Recife, eu sou pernambucano, mas atualmente moro em Brasília. E ano passado eu estava em Brasília, como vocês estão hoje aqui. Eu estava na plateia do Liberdade na Estrada, que foi realizado lá em Brasília, na UNB, assistindo às palestras do Diogo Costa, que é o grande condutor hoje do Ordem Livre, e do Carlos Pio, que é um professor da Faculdade de Economia da UNB e ligado às ideias liberais. Então hoje para mim é uma honra muito grande e um prazer imenso poder estar do lado de cá, tentando levar uma mensagem em defesa da liberdade para jovens, para pessoas por alguns estados do Brasil, né? Semana passada estivemos em Recife, na minha terra, ontem estivemos aqui na UFC e agora estamos aqui na Unifor. Então, eu já aproveitando esse ensejo, queria também agradecer muito a colaboração do professor Giovanni, né, que eu tive o prazer imenso de conhecer por meio das redes sociais, ainda da época do finado Orkut, né? E a partir de então passamos a ter uma relação muito forte pelo fato de termos ideias convergentes em muitos pontos e termos uma visão do direito empresarial muito parecida, mas que infelizmente não é compartilhada por muitos. Então somos aí somos guerreiros aí, cavaleiros na luta por uma visão mais liberal do direito empresarial e uma visão mais liberal do próprio direito em si, por que não, né? Então é um prazer muito grande eu estar aqui com você, conhecê-lo pessoalmente e falar para os seus alunos. Bem, Brasil, país do futuro, até quando? Esse é o tema do Liberdade na Estrada desse ano. Quando a gente pensa nos entraves que impedem que o Brasil chegue finalmente a esse futuro tão esperado, ao futuro promissor tão esperado e mencionado lá pelo autor que cunhou essa frase, como o Fábio demonstrou, eu não tenho dúvidas em chegar à conclusão, e não demoro a chegar à conclusão, de que o maior entrave para que isso aconteça é o estatismo do povo brasileiro, digamos assim. O Brasil é um país extremamente estatista, né? Nós sempre acreditamos e aceitamos a ideia de que as soluções para os problemas, para os vários problemas que afligem a nossa sociedade, surgem up to down, né? De cima para baixo, né? O brasileiro ele tende a acreditar, tende a ver o Estado e aceitar o Estado como o ente que tem as melhores soluções para todos os nossos problemas sociais e econômicos, né? O brasileiro está sempre acreditando na possibilidade de eleger a pessoa certa, na hora certa, e essa pessoa vai tomar as decisões certas e vai finalmente resolver os nossos problemas, né? Isso é algo que está absolutamente incutido nas nossas mentes desde criança, né? Nós estamos sempre à espera do salvador da pátria, daquela pessoa de bom coração e com vontade política, né? Que é a palavra mágica, que vai pegar a caneta lá e vai resolver os nossos problemas. O Giovanni disse que ontem que tem um candidato aqui que usou isso como mote, né? Aqui na campanha recente. E já que a gente falou aí de eleições, quando você olha para o cenário político, você não vê muita alternativa, né? Aqui a gente pode dizer que existem pessoas talvez
mais associadas ao que a gente conhece como esquerda, né? E outros que se identificam mais com o que se conhece como direita. E essa é uma visão hoje extremamente ultrapassada, não é? Essa visão que polariza direitistas e esquerdistas no cenário político é uma visão absolutamente ultrapassada, né? Por quê? Porque no fundo, eles padecem do mesmo mal. Você pode ver que a pauta da esquerda se identifica mais com algumas liberdades civis, como a união de pessoas do mesmo sexo, ou em uma questão como aborto, tendem a adotar a pauta do pro-choice, né? Como a gente diz, o direito de escolha da mulher, e não o outro corrente, que é o pro-life. E já no campo da direita, você pode identificar aí, geralmente são ideologias, são partidos, são pessoas que vão endossar causas como menos tributação, né? Menos intervenção estatal na economia, né? Então, de um lado e de outro, você vai ter algumas causas liberais que são endossadas, mas em ambos os lados você vai ter também N causas estatistas endossadas. Do ponto de vista do lado da esquerda, você vai ter um discurso contra a economia de mercado muito forte, um discurso em favor da estatização de N áreas do mercado. Você vai ter um discurso muito forte contra a propriedade privada, né? E do outro lado, um discurso muito forte contra a liberdade contratual, né? Isso a gente vê muito na nossa área, hoje no direito a gente vê toda essa nova teoria contratual, né? Que defende o dirigismo contratual, né? A ideia de que o Estado tem que intervir nas relações contratuais, e se as pessoas forem muito livres para contratar, o mais forte vai sobrepujar o mais fraco, e todas essas coisas que a gente está acostumado a escutar nas faculdades de direito e a ler nos mais diversos manuais de direito, né? E do lado da direita, você também tem N causas estatísticas que são endossadas, né? Os direitistas, eles podem até ser um pouco mais a favor de liberdade econômica e tal, mas eles querem colocar pessoas que colocam certa substância no seu corpo na cadeia, né? Eles querem que o Estado tenha o direito de decidir com que pessoa você vai ter relações sexuais ou vai dividir a sua casa, e para que pessoa você vai querer deixar sua herança, porque eles são contra a possibilidade das pessoas escolherem livremente com quem vão se relacionar. São pessoas que têm também um ranço estatista muito grande nesse ponto. Ou seja, no final das contas, direita ou esquerda não muda muita coisa, porque ambos padecem, como eu disse no início, do mesmo mal. Que mal? Colocar o Estado acima do indivíduo. Esse é o mal, tanto de direitistas quanto de esquerdistas. E as diferenças entre eles hoje são cada vez menores. Nós acabamos de ter a eleição anunciada de Obama, né? A reeleição de Obama. Estava competindo lá com o Mitt Romney, né? As diferenças entre um e outro são mínimas, né? São mínimas. As diferenças entre Obama e Bush são mínimas, né? O Obamacare é basicamente o Romney Care, que o Romney implantou no estado de Massachusetts quando foi governador. Os gastos militares e todas as manobras militares de Obama foram tão desastrosas, ou tão ruins, tão nefastas quanto as do governo Bush, né? Então, assim, as diferenças entre um e outro são mínimas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A diferença entre o vermelho e o azul são mínimas, né? E poucas vezes você é apresentado a uma solução diferente. Por exemplo, alguém aqui sabia que nas eleições americanas havia mais candidatos além de Obama e Romney? Quem? Lembra o nome? Só ele se manifestou, ou seja, parece que todos os outros só pensavam que só existia Obama e Romney. Pelo menos você sabia que tinha mais. Tinha. Apoiada pelo Nader, né? Mas tinha outro. O Ron Paul, ele perdeu as prévias do Partido Republicano para o Romney.
O outro candidato, o candidato chamado Gary Johnson, é o candidato do Partido Libertário Americano e que foi governador, inclusive, do Novo México. Né? Quando governador do Novo México, ficou famoso por vetar projetos de lei. Toda vez que o Estado lá aprovava leis que ele considerava que eram coisas que o Estado não devia se meter na vida das pessoas, ele vetava. Parece que foram 800 vetos, alguma coisa assim. Então, assim, existem outras ideias, mas a gente não é apresentado a elas também, né? A gente fica acostumado com essa divisão, com essa dicotomia direita e esquerda, e que é uma dicotomia, como eu disse, absolutamente fajuta hoje, né? Absolutamente ultrapassada, né? O Fábio falou do Estudante pela Liberdade, e o Estudante pela Liberdade ele vem fazendo um trabalho magnífico de divulgação do diagrama de Nolan. O diagrama de Nolan é um diagrama que ajuda você a fugir dessa briguinha direita-esquerda. Ajuda você a olhar o cenário político de outra forma, né? O diagrama de Nolan, ele considera essa dicotomia ultrapassada e, portanto, ele aborda a sua visão política de acordo com o grau que você aceita de liberdade individual e o grau que você aceita de liberdade econômica, se fosse um plano cartesiano. Então, se você aceita muita liberdade econômica, você vai se aproximando daqui, dá muita liberdade civil daqui, e liberdade econômica aqui. Então, o libertário seria aquele que está aqui. Ele quer liberdade civil total e liberdade econômica total. E aí você tem os direitistas e os esquerdistas que passeiam por aqui, né? Os esquerdistas querem mais liberdade civil, os querem pouca liberdade econômica. Então eles andam um pouco aqui e andam muito aqui. Os direitistas, eles querem mais liberdade econômica, mas querem pouca liberdade civil. Então eu convido todos vocês, acessem o site do Estudantes pela Liberdade e façam o teste do diagrama de Nolan, né? São só 10 perguntas muito simples para você tentar se identificar, porque muitas vezes você olha para o cenário político e você não se identifica com ninguém, né? Você olha, esse candidato aqui tem umas coisas que eu concordo, mas outros que eu abomino. Esse aqui tem umas coisas que eu concordo, mas outros que eu abomino. Por quê? Porque a gente está preso nessa visão. E é uma visão que, no final das contas, sempre padece do mesmo mal, colocar o Estado acima do indivíduo. Então, esse estatismo da sociedade brasileira é muito grande e está arraigado nas nossas cabeças, nas nossas mentes, desde cedo. E qual foi o auge dessa mentalidade, dessa utopia estatista brasileira? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o auge dessa utopia estatista brasileira foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, né? Que finalmente consagrou o estado de bem-estar social brasileiro, né? E criou esse monstro estatal cheio do que a gente no direito chama de obrigações constitucionais, né? A nossa Constituição, ela é assim, boazinha com todo mundo. Ela cria direito para todo mundo, de todo tipo, né? Vocês sabem que vocês estudam aí direito constitucional, vocês estudam aquelas gerações de direitos, né? Os direitos fundamentais de primeira geração, que para o verdadeiro liberal são os únicos direitos fundamentais legítimos, que fique bem claro, né? Porque são os chamados direitos negativos. São aqueles direitos que não exigem do Estado um fazer, um agir, uma atividade, uma atuação positiva. Exige apenas do Estado um não fazer, uma abstenção, uma atividade negativa, que são as famosas liberdades civis, as liberdades individuais, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade. Esses são os direitos fundamentais de primeira geração e são os verdadeiros direitos fundamentais, os únicos direitos fundamentais legítimos. A partir do início do século XIX, do fim do século XIX e início do século XX, a gente viu o surgimento dos direitos fundamentais de segunda geração, né? A emergência do estado de bem-estar social, do welfare state. E o que são esses direitos fundamentais de segunda geração? São direitos que começam a exigir do Estado um fazer, um agir, uma atuação positiva do Estado. Ou seja, é aí que se inicia o processo de agigantamento estatal em tudo isso que a gente vem vendo hoje, né? Esse processo que faz com que o Estado tome conta da nossa vida, dos mais mínimos detalhes às coisas mais relevantes, né? O que são os direitos fundamentais de segunda geração?
direito à saúde, direito à educação, direito ao emprego, direito à moradia, que isso nunca foi e nunca serão direitos, né? Ninguém tem o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao emprego, o direito à moradia. Você não pode ter direito sobre o patrimônio dos outros, sobre a riqueza dos outros. Quando o Estado garante a todos, universalmente, esses direitos, ele vai precisar implementar isso de alguma forma. E como o Estado não tem dinheiro, como é que ele vai fazer isso? No seu bolso, né? Os liberais brasileiros que um dia existiram na política, né? Liberais como Roberto Campos, na época da Constituição, da Constituinte, né? de 88, eles colocaram uma faixa no Congresso assim: quem vai pagar a conta, né? E foram, claro, foram execrados, né? Os grandes liberais brasileiros participaram da Constituinte, e todas essas pesquisas que são feitas aí por grandes veículos de comunicação receberam nota zero na época, que eram caras que só estavam lá para trabalhar, para reclamar, que eram contra a Constituição cidadã, né? Mas quem vai pagar a conta? Quando o Estado garante o direito a alguém, ele vai ter que tirar dinheiro de alguém para dar aquele direito. Então, os direitos fundamentais de segunda geração, eles são elegítimos na medida em que eles pressupõem a violação dos direitos de primeira geração, né? E a partir daí a gente vê o surgimento dessas novas gerações. A terceira geração são os direitos difusos, o direito ao meio ambiente equilibrado, né? E hoje já se fala nos direitos de quarta e quinta geração, né? Ou seja, o que é que aconteceu com a Constituição de 88, com a criação desse Estado grande, pesado e cheio dessas obrigações constitucionais? Isso criou, na minha opinião, dois problemas seríssimos, dois problemas gravíssimos. Um deles, eu vou só mencionar, que ele é tão óbvio e ele já é tão criticado, tão discutido, que eu não vou perder muito tempo. Eu vou me ater a um segundo problema que eu acho que aconteceu. O primeiro problema, todo mundo sabe, é a necessidade de uma carga tributária altíssima. Então, gente, nunca acreditem num político, num burocrata, em alguém que diga que vai diminuir carga tributária por meio de uma reforma. Isso nunca, jamais, em tempo algum vai acontecer. E a resposta para isso é muito simples, porque o Estado precisa de muito dinheiro para fazer frente a essas obrigações constitucionais que ele tem. Então é impossível reduzir a carga tributária dentro do modelo de Estado que foi estabelecido pela Constituição Federal. Pelo contrário, a carga tributária só tende a aumentar. O Fábio mencionou quantos dias do ano a gente trabalha para pagar imposto e quantos dias as empresas gastam para cumprir suas obrigações tributárias, né? Isso só tende a aumentar. Por quê? Porque a gente precisa sustentar esse gigante estatal que a gente criou, esse monstro que a gente criou, né? Então, cada vez mais o dinheiro da gente não vai ficar com a gente, vai ficar com ele, porque ele se deu a atribuição de garantir uma série de direitos para todo mundo, né? E de fazer isso de forma universal. Então, esse é o primeiro problema, a necessidade de uma carga tributária altíssima. O culpado pela nossa alta carga tributária, por esse roubo em larga escala que a gente sofre todo dia, é a nossa Constituição Federal. Ela que criou esse monstro, ela que criou esse Estado e ela que deu esses direitos universais a todo mundo. E uma vez que ela fez isso, o Estado tem a carta branca, tem a porta aberta para ter que buscar esses recursos para garantir esses direitos. E aí cada grupo de pressão se organize e arrume sua vaguinha lá na teta do Estado, né? Essa é a nossa realidade. Mas esse primeiro problema eu não quero detalhar. Eu quero detalhar um segundo problema que o estatismo da nossa Constituição causou. Qual foi? Quando você cria uma Constituição dessa, né, que garante todos esses supostos direitos, você cria uma sociedade Estado-dependente. Você cria uma Estado-dependência muito grande. E esse é o maior problema, sem dúvida, da nossa Constituição. A criação dessa sociedade Estado-dependente. Hoje todo mundo está ali debaixo do guarda-chuva estatal. Quem não está, quer entrar. Quem está dentro não quer sair.
né? E qual é o grande equívoco quando se fala disso? Qual é o grande equívoco? Quase todo mundo incorre quando se fala desse assistencialismo estatal, dessa estado-dependência da nossa sociedade. O grande equívoco é achar que isso é um mal que aflige apenas os mais pobres. Mas isso é um equívoco tão grande, mas tão grande que você não imagina. Gente, é verdade que hoje o Estado tem uma grande rede assistencialista, né, que funciona muito mais como máquina eleitoral do que outra coisa, mas é verdade, isso é. Mas o Estado ajuda muito mais os ricos do que os pobres. O assistencialismo estatal, ele é muito mais forte e muito mais nefasto quando aplicado aos ricos do que aos pobres. Você diz, como assim, André? Quando, por exemplo, o Estado é pressionado por grupos empresariais a praticar políticas protecionistas. O que é isso, senão um assistencialismo estatal? Né? Quando grupos políticos dizem assim, ei, proíbe essas empresas estrangeiras de trazerem seus bons produtos e baratos aqui. Você está maluco? Como é que você vai deixar essas empresas estrangeiras venderem produtos bons e baratos aqui no Brasil? Eu preciso ter um mercado consumidor com os produtos ruins e caros. Aí o governo faz, não, claro, eu tinha esquecido, então peraí, é uma medida protecionista aqui. Né? O que é o BNDES, se não o Bolsa Família dos ricos, das grandes empresas? Quem já ouviu falar hoje, nas faculdades de economia se fala muito isso hoje, da tese da formação dos campeões nacionais, que é hoje a política que embasa toda a atuação do BNDES. O BNDES é o Robin Hood das avessas, né? Ele rouba dos pobres para dar para os ricos, né? O BNDES hoje é um banco que funciona como o quê? Como uma forma de dar dinheiro aos grupos empresariais bem relacionados com o governo, né? Então, se sua empresa está em crise, faça o seguinte, vá lá, bata as portas do governo, o governo vai bolar com você um discurso bem bonito para jogar na sociedade, a mídia chapa branca vai lhe ajudar e as pessoas vão ser convencidas de que é preciso investir naquelas empresas para formar um campeão nacional e gerar empregos e proteger a indústria e evitar essa coisa absurda chamada desindustrialização e coisas afins. O que é a regulamentação de profissões, se não um assistencialismo estatal, uma forma do Estado garantir reserva de mercado a grupos de profissionais, né? Então, protecionismo, pacotes de socorro. O que são os pacotes de socorro que, vez ou outra, salvam setores empresariais falidos? Isso é muito comum no sistema financeiro. Quando vocês viram um banco quebrar, né? É a tese do too big to fail, né? Os grandes demais para quebrar, né? Isso é uma tese que convence qualquer político e faz com que ele injete dinheiro do povo para salvar empresas falidas, né? A gente distorce toda a regra do liberalismo, do capitalismo. A regra do capitalismo é o quê? A regra de ouro do sistema genuinamente capitalista liberal, qual é? Lucros privados, prejuízos privados. O mundo que a gente vive hoje é lucros privados, prejuízos socializados, né? Quando você lucra, o lucro fica com você. Agora, quando você quebra, você bate as portas do governo, o governo vai lá e salva. Isso não é liberalismo, isso não é capitalismo. Isso nunca foi liberalismo, nunca foi capitalismo. Quem defende isso e diz que é um liberal, está mentindo, né? Isso não é capitalismo. Capitalismo é lucros privados, prejuízos privados. E não lucros privados, prejuízos socializados, né? E é isso que a gente vive hoje. Então é um equívoco, mas um equívoco grosseiro, acreditar que a estado-dependência é um mal que atinge só os mais pobres. Muito pelo contrário, o gasto do Estado com os ricos, com os grandes grupos empresariais, é muito maior do que os gastos estatais com os pobres, né? O que empreiteiras, grandes companhias abertas, profissões regulamentadas, indústria de todos os tipos, recebe de subsídios e de protecionismo estatal, é muito maior do que qualquer Bolsa Família que se faça para os miseráveis.
né? Então, a nossa Constituição criou essa sociedade Estado-dependente. E essa Estado-dependência é geral, né? E isso vale para todo, vale para artistas, por exemplo. Você acha que artista, aqueles artistas cabeça, tudo, tal... Não, é uma classe extremamente Estado-dependente. Todo artista hoje acha que nós temos o dever de encher os teatros deles, né? De financiar os filmes deles, de garantir a realização dos shows deles, né? Vão se danar. Se quer ser artista, arrume público, né? E não vá pedir dinheiro do Estado. Sempre tem um artista lá reclamando, porque o Estado não investe na cultura, porque o Estado não faz isso. Meu amigo, se você escolheu da sua vida ser um artista, ser um músico, faça música boa, enche o show. Convença os consumidores da sua música a financiarem você. Se você quer ser artista de teatro, convença as pessoas de que sua obra é boa, de que você oferece a elas um lazer, alguma coisa interessante, e elas se dispõem voluntariamente a pagar por isso. Não acho que toda a sociedade precisa custear a sua vida, a vida que você escolheu. Então, essa estado de atletas, não, pelo amor de Deus. Eu quando vejo a Olimpíada, quando vejo a Olimpíada, que alguém ganha uma medalha de ouro num esporte desconhecido, assim tudo, ou tem uma boa participação, eu fico só esperando ir para a entrevista. Quando vai para a entrevista, eu mudo de canal. Porque se eu assistir a entrevista, toda a admiração que eu adquiri por ele, eu vou perder. Porque a primeira palavra que ele vai dizer é dizer que reclamar que o Estado nunca deu incentivo e que agora o Estado tem que ajudar, né? Ou seja, esse estado de dependência é algo enraizado. Às vezes eu fico pensando que o cara está lá lutando, ou ele está lá jogando, ou ele está lá nadando, e ele está pensando, eu tenho dinheiro para dar aquela entrevista e reclamar do Estado, eu tenho dinheiro. O cara já vai pensando assim, sabe? Assim, já tá... Não precisa ganhar, perdendo eles também falam. Perdendo eles também reclamam. Quando perdem é que reclama mesmo, né? Então assim, tem que acabar com isso. Esse estado de dependência é o que nos mantém nesse atraso eterno. Agora, qual é a dificuldade que a gente tem de enfrentar esse estado de dependência? Qual é a dificuldade que tem a afirmação de um discurso liberal numa sociedade estatista como a nossa? Né? Qual é a dificuldade que nós, que defendemos essas ideias, as ideias da liberdade, né, e sites como o Ordem Livre, o Projeto Liberdade na Estrada e tantos outros institutos que defendem a causa liberal no Brasil, qual é a grande dificuldade que nós temos? É porque, embora o guarda-chuva estatal abrigue todo mundo, e como eu disse, muito mais os ricos do que os pobres, quando você fala em diminuir o Estado, quando você fala em Estado de dependência, as pessoas tendem a associar isso aos mais pobres, ao assistencialismo estatal aos mais pobres. E aí o discurso liberal soa o quê? Soa elitista. O discurso liberal soa como um discurso de ricos que querem pagar menos tributos e que querem que os pobres se lixem. É aquele personagem do Chico Anísio, né? Eu quero que o pobre se exploda, né? Aquela coisa, né? O liberal é visto daquele jeito. O discurso liberal é visto assim. Por quê? Porque essas ideologias estatistas sequestraram o discurso do bem comum. Né? Elas sequestraram o discurso de defesa do pobre, do necessitado. Né? E hoje qualquer discurso liberal ele é visto como um discurso anti-pobre, é um discurso da elite, um discurso dos ricos que só querem se preocupar em pagar menos impostos. Então, essa é a grande tarefa do liberal brasileiro hoje. Essa é a grande tarefa para quem quer afirmar um discurso verdadeiramente liberal no Brasil. É mostrar que, na verdade, a liberdade, mais liberdade, sobretudo mais liberdade econômica, só favoreceria os mais pobres e vocês. A grande tarefa da gente é mostrar que o discurso liberal, ao contrário de ser um discurso anti-pobre, um discurso elitista, não, é o contrário, é um discurso de emancipação, é um discurso que só tem mais liberdade, só tem a favorecer essas classes. Né? Então, o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar, por exemplo, que numa discussão sobre salário mínimo, né, o salário mínimo ele destrói empregos e não cria empregos. Né? Você tem que mostrar que regulamentação de profissões só prejudica o mais pobre. E isso é muito difícil, porque a escravização da mente do brasileiro, a estatização da nossa mente está muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava um dia em casa, almoçando, eu moro em Brasília,
E hoje em Brasília se vive uma caça aos taxistas piratas, aos táxis clandestinos. O que são táxis clandestinos? São cidadãos de bem que têm um carro e que, porque estão desempregados ou por algum motivo, resolveram usar o seu carro para ganhar dinheiro. De que forma? Oferecendo a pessoas, a outros cidadãos de bem, um serviço de transporte mais barato do que o serviço oficial, com certeza, né? E, portanto, dizendo, olha, eu me levo para onde você quiser, ele cobra tanto. Isso é uma burla a um cartel mantido e sustentado pelo Estado, que é o cartel dos taxistas. Você sabe, para ter uma licença de táxi hoje, você paga horrores, você tem que furar fila, porque existe um número que os burocratas determinam. Os burocratas fazem os cálculos lá e dizem, Fortaleza tem que ter tantos mil táxis. Acabou, não precisa de mais. Né? São eles que determinam. Né? Essa ideia de que o socialismo acabou e que a economia planificada morreu totalmente, isso é mentira. Nós temos várias áreas da economia que são absolutamente planejadas e planificadas de forma desastrosa pelos burocratas. Esse mercado de transporte é um deles. E aí o que acontece? Eu estava lá, aí veio um repórter. E agora vamos usar uma reportagem sobre o táxi pirata em Brasília. Aí eles foram no lugar onde era conhecido como ponto desses táxis piratas e deram um flagrante lá. Lá vai o energúmeno do repórter, né, com o microfone na mão e a câmera, vamos lá. Aí chega para as pessoas, mete o microfone na cara das pessoas. Você sabia que isso é crime, isso é ilegal? Aí os caras, não sei o quê. Trazendo os pobres coitados como bandido. Um cara que está livremente oferecendo um serviço a quem livremente quer adquirir aquele serviço. Por quê? Porque está furando um cartel estatal. Aí, na hora eu estava com o pessoal que disse, rapaz, isso é um absurdo. O pessoal, por quê? Porque o correto era esse repórter estar com essa câmera, esse microfone, na Secretaria de Transportes. E dizendo o seguinte, você sabia que o seu transporte cartelizado é caríssimo e a população de baixa renda não tem acesso ao transporte de táxi e tem que morrer nesses ônibus precários também, que são mantidos por vocês. E você sabia que pessoas que tentam fugir a esse estado de coisas estão sendo processadas e botadas na cadeia? E tem policial correndo atrás chamando esse cara de taxista pirata? Essa era a atitude moral que esse repórter tinha que ter. E não ia atacar os próprios coitados que estão querendo trabalhar e furar o cartel estatal. Porque você veja o nível de escravização da nossa mente. A gente passa a aceitar tudo que vem do Estado. O Estado toma uma medida, ela passa a ser legal. Né? Eu dava vontade, eu queria um dia pegar meu carro e só fingir que sou um taxista pirata. Para esse repórter vir me perguntar, você sabia que isso é crime? Eu disse, não é crime não. Eu estou oferecendo um serviço para ele, ele está querendo pagar. Pergunta ele se eu estou forçando ele a pagar. Não. Pergunta ele quanto eu estou cobrando, se não é menos do que o táxi cobra. Mas crime é o que você está fazendo, isso é vergonha. Eu acho que ele é um ato. Eu ia fazer isso. Entendeu? Crime é você que está fazendo. Você devia estar aqui era reclamando, me ajudando a acabar com esse cartel dos taxistas. Que só prejudicam os mais pobres. Porque hoje uma pessoa para ser taxista ela tem que ser rica. Porque ela tem que comprar um carro no Brasil é um absurdo, e ela tem que pagar caro por uma licença. Aqui é o 40, aqui está barato. Aqui está barato demais. Eu vou vir para Fortaleza e taxista. Legalizado. É legalizado e ainda vou ser legalizado e vou sair correndo atrás de taxista pirata por aí, da porra. Entendeu? Então, essa é a grande dificuldade, gente, da afirmação do discurso liberal no Brasil. Né? É tentar levar esse discurso de emancipação. E não é algo fácil, porque esse nosso discurso não é um discurso atrativo para as pessoas, sobretudo para essas pessoas que já estão escravizadas no estatismo. Por quê? Porque o discurso da liberdade individual é também o discurso da responsabilidade individual. Quando você diminui a presença do Estado em nossas vidas, e você diz que as pessoas devem ser mais livres, você também está dizendo o seguinte: você vai ser o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Você é dono da sua história. Né? Eu lembro daquela música, acho que é de Roberto Carlos, que foi gravada por Chico Sainz, eu não sei se essa parte da música é de Chico Sainz, que é aquela música que diz, ei, você que está aí sentado, levante-se, há um líder dentro de você, governe-o, faça-o falar. Esse é o discurso do liberal. Né? É dizer o seguinte, ó, você é dono do seu corpo, você é dono da sua vida, você é dono da sua força de trabalho, você é dono da sua história, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Mas de outro lado, está o diabinho lá, né?
diabo está dizendo assim, não, fica aí sentado. Você é uma vítima da sociedade capitalista. Vote em mim, eu vou tomar o dinheiro deles e vou dar para você. Eu vou criar um programa social para você. Vote em mim, eu sou a solução. Então, o discurso liberal é um discurso muito menos atrativo. É um discurso muito menos atrativo. E numa sociedade já com um estatismo incutido num grau tão forte como a nossa, aí é que o discurso liberal tem mais dificuldade de se afirmar. Porque é uma luta desonesta, né? Mas a gente não pode desistir. E a nossa grande tarefa é mostrar que mais liberdade é muito melhor para o mais pobre do que para o mais rico. O discurso da liberdade é o discurso da emancipação, sobretudo das classes menos favorecidas, né? Essa é uma tarefa que foi muito bem exercida por um grande liberal americano chamado Milton Friedman. E se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube o portal Libertarianismo, que é um outro site que faz um trabalho muito bacana em defesa da liberdade. O portal Libertarianismo traduziu, legendou para o português todos esses vídeos, livre para escolher, Free to Choose. Um programa que o Milton Friedman teve, foi na TV americana, Tiago? Foi no canal TV aberta, né? Na PBS. Então, esses programas estão disponíveis. E o Milton Friedman, ele tinha esse talento. Além de ser um grande orador, um grande debatedor, né, um grande argumentador, ele conseguia mostrar como todas essas medidas protecionistas estatais, elas na verdade só prejudicam aquelas classes que elas supostamente visam a proteger, né? E por isso que ele se destacou como um grande ícone do liberalismo e um grande ícone em defesa da liberdade. Então essa é a tarefa de uma pessoa que acredita na liberdade, que acredita na causa liberal. E nesse trabalho de divulgação das ideias liberais, seu maior inimigo vai ser aquele que eu chamo de tutor da liberdade alheia. Esse é um cara que ele faz o seguinte: se ele está numa discussão com você, ele diz assim, André, você é a favor do liberalismo, da liberdade, porque você tem instrução, você tem discernimento, você tem condições de decidir o que é melhor para a sua vida, mas existem várias pessoas que não têm. E aí, quando ele diz isso, quem é que ele diz que é a melhor pessoa para decidir por essas pessoas? Ele. Ele é o tutor da liberdade alheia, né? Ele acha que certas pessoas não devem ser livres, não têm condições de ser livres. E essas pessoas que não têm condições de ser livres devem ser o quê? Tuteladas por eles, né? Então, é preciso a gente mostrar um traço preconceituoso, aristocrata desse discurso, né? Mostrar que todos são livres, independente de sua condição, do seu estado social, de sua instrução, né? E mais liberdade jamais vai ser pior. O que vai ser pior é coerção. Mais coerção, mais Estado, né? Mais tributação, mais regulamentação, mais protecionismo é que é ruim. Esses são os males que assolam uma sociedade: protecionismo, regulamentações, tributação, né? Mais liberdade nunca vai ser pior. E sobretudo para aqueles menos favorecidos. Essa é a nossa tarefa, gente. Essa é a nossa tarefa. Essas são as pessoas que nós temos que enfrentar, né? Esse discurso de emancipação que a gente tem que defender. Um discurso que defenda a liberdade e ao mesmo tempo a responsabilidade individual pelos seus atos. Agora, isso se torna cada vez mais difícil à medida em que o estatismo aumenta. Por quê? Porque esse estatismo exacerbado, essa estado-dependência da nossa sociedade, ela traz um efeito que eu chamo de infantilização da sociedade, né? Nos Estados Unidos já se fala muito hoje numa expressão, o nanny state, né? Que aqui, traduzindo, seria o estado babá, né? Ou seja, nós estamos criando uma sociedade infantilizada, uma sociedade que desaprendeu o conceito de responsabilidade individual, uma sociedade que não foi educada a conseguir sucesso a partir do trabalho duro, de esforços pessoais, né, de abdicar de certas coisas, de poupar, né? Poupar hoje no Brasil, em muitas sociedades, é visto como algo execrável. E a poupança é que gera riqueza genuína, né? Nas sociedades de hoje, não. Os ministros da Fazenda, os economistas, os burocratas, têm a cultura do gasto, né? Virtuoso é gastar, né? Poupar, não. Né? E isso está tudo errado, né? O sinal está trocado. Então a gente vive uma sociedade infantilizada hoje. A gente vive uma sociedade infantilizada.
As pessoas desaprenderam esses conceitos básicos de que você, para vencer na vida, você tem que trabalhar duro, você tem que abdicar de certas coisas. Não. Hoje, as pessoas foram educadas a quê? A se enquadrar em algum grupo de pressão e, a partir daí, fazer o quê? Reclamar do Estado e conseguir a sua vaguinha, a sua boquinha. Então, é assim que funciona a nossa sociedade hoje. Uma sociedade infantilizada, uma sociedade que não resolve os seus problemas. O problema surge para ela, ela vai chamar o Estado, né? É o Kiko do Chaves, né? Eu costumo dizer, a gente vive hoje um processo de quiquização da sociedade, né? Tudo que acontece, qualquer problema, você conta tudo para sua mãe, Kiko, né? E o Kiko vai lá chorando e a dona Florinda vai vir resolver os problemas dele. Ele dá o dinheiro pro pirulito, pro sanduíche de presunto, pra bola, a bola quadrada dele, né? Que passava os episódios lá do Chaves falando todo. Então, assim, essa é a sociedade de pessoas que desaprenderam a cuidar de suas próprias vidas, desaprenderam a resolver seus problemas sozinhos, né? Todo problema que a gente acha que a culpa é dos outros, a gente acha que a culpa é do Estado. E aí a gente cria um mundo em que todos sonham em viver às custas de todos. Essa frase não é minha, essa frase é de um dos maiores liberais que já tivemos do século XIX, um francês chamado Frédéric Bastiat. Bastiat está aqui, ó, é um dos mencionados aqui no cartaz do Ordem Livre, né? E Bastiat tem essa frase brilhante que diz: o Estado é a grande ficção pela qual todos sonham em viver às custas de todos, mas todos esquecem que é o Estado que vive às custas da gente. Então essa é a sociedade que a gente vive hoje. Então, numa sociedade infantilizada dessa, como é que a gente faz para chegar à fase adulta? Como é que a gente faz para chegar ao futuro? Como a gente sai do presente hoje, que somos crianças, e como a gente cresce, amadurece e chega à fase adulta, né? Do jeito que estamos hoje, gente, a gente nunca vai conseguir isso. Por quê? Porque não se passa da fase infantil, da fase de criança, para a fase adulta num salto, num pulo. Ninguém deixa de ser criança hoje e amanhã já é adulto. Você tem que passar por umas duas fases meio complicadas, né? Que exigem algumas coisas não muito agradáveis, né? Para que você chegue à fase adulta, você tem que passar pela fase da adolescência e pela fase da juventude. É o estado natural das coisas. A não ser que seu pai pegue sua mão e lhe jogue lá na fase adulta e deixe tudo pronto. E é isso que a nossa sociedade vive eternamente esperando. Por isso que a gente está se infantilizando cada vez mais e vai ser para sempre para o futuro. Porque a gente se recusa a passar pela adolescência e pela juventude. Qual é o grande mal, qual é a grande dificuldade da adolescência? É que a adolescência é o período da rebeldia, né? É o período em que você precisa quebrar barreiras, você precisa quebrar regras, você precisa quebrar paradigmas, você precisa, acho que era Freud que dizia isso, matar o seu pai, né? Você precisa, de certa forma, romper com algumas coisas com as quais você está acostumado. Você precisa experimentar essa rebeldia, né? E a nossa sociedade se recusa a isso. Nós somos uma sociedade extremamente conformada, né? Politicamente correta e boazinha demais. Nós não nos revoltamos, nós aceitamos tudo. Isso não é coisa mais legítima do que isso, não é legal? Quando o ladrão tenta lhe roubar, se você tiver a oportunidade de fugir, você não vai fugir, não. Né? Então, quando o Estado tenta lhe roubar por meio da tributação, você não vai tentar fugir, não. Eu vou. Se uma pessoa tentar fugir do imposto, é legítima defesa. Né? Então, mas é sério. Então, assim, nós precisamos passar por essa fase de rebeldia. A sociedade brasileira precisa deixar de ser conformada. A gente precisa de um pouco de radicalismo. A gente precisa de um pouco de rebelião, de revolta. A gente precisa deixar de se conformar com as coisas, né? Deixar de se conformar com a opressão estatal. Então, quando o Estado vem agora dizer assim, você não pode mais comer tanto de açúcar, não sei o quê, você está abandonando para esses caras. Você vai cuidar da sua vida, porque o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele, né? Então, se você olhar para essas medidas que a Anvisa toma, o órgão mais nefasto do Brasil hoje é a Anvisa, se tu começar a reagir, a gente não pode começar mais a aceitar as coisas assim. Então, a gente precisa passar por essa fase da adolescência. E depois da fase da adolescência, a gente tem que passar pela fase da juventude. E a fase da juventude ela é caracterizada por quê? Por que a gente associa logo à juventude?
é a fase em que nós precisamos assumir nossas primeiras responsabilidades. Se a adolescência é a fase da rebeldia, a juventude é a fase da responsabilização da pessoa. É a fase que você vai ter que lutar para entrar na faculdade, conseguir seu primeiro emprego, né? É a fase em que você vai começar a experimentar mais os sabores da liberdade, mas também experimentar o sabor da responsabilidade, né? E a gente também se nega a fazer isso, porque nós somos uma sociedade infantilizada, que não estamos acostumados mais a assumir nossas responsabilidades, acreditar o nosso fracasso aos nossos erros e não ao problema dos outros, a achar que a solução para os nossos problemas está no nosso esforço pessoal e não na teta estatal. Acreditar que se eu quero ser um atleta, eu vou ter que buscar patrocínios, eu vou ter que conquistar. Se eu quero ser um artista, eu vou ter que fazer um espetáculo que agrade o público. Se eu quero escrever livros, eu tenho que escrever algo que as pessoas queiram comprar. Se eu quero ser um empresário, eu vou ter que fazer produtos que os consumidores queiram comprar. Se eu quero prestar serviço, eu vou ter que oferecer serviços que as pessoas queiram adquirir. Essa é a sociedade que a gente precisa criar. E não a sociedade que acha que todos os problemas dela são dos outros. É culpa dos outros. Porque eu sou uma vítima. Porque o Estado tem que me ajudar. Porque eu preciso de mais ajuda. Porque é um absurdo o Estado não me ajudar. Isso é a fase da juventude. A gente precisa se tornar jovem. A gente precisa da adolescência, precisa de rebeldia. E a gente depois precisa começar a assumir nossas próprias responsabilidades. E nesse ponto eu queria indicar para vocês a segunda leitura, que é a obra A Lei, de Frederic Bastiat. Nessa obra, Bastiat diz o seguinte, que a lei, ela deve servir, a lei só é legítima quando ela serve para proteger a vida, a liberdade e a propriedade, né? Contra os abusos estatais. A lei, ela é um instrumento de defesa do indivíduo contra o Estado, e não um instrumento de opressão do Estado contra o indivíduo. Quando você usa a lei para favorecer interesses particulares, você perverte a lei. E a lei se torna a perversão que vai escravizar uma sociedade. Então a gente precisa acabar com essa ideia de querer usar a lei para proteger nossos interesses, né? Então a gente precisa passar pela adolescência, pela juventude e finalmente chegar à fase adulta, né? Quando a gente chegar à fase adulta, se a gente um dia chegar a esse grau de sociedade, teremos com certeza um caminho aberto para um mundo melhor. Mas do jeito que a gente está hoje, a gente vai caminhando cada vez mais para a escravização, para a servidão. E aí eu queria aproveitar para indicar a minha terceira leitura para vocês, que é a obra O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, né? Então, gente, com essas três indicações de leitura, eu acho que se algo que eu falei aqui puder representar algo de bom para vocês, é que vocês percam um pouco do tempo de vocês para ler pelo menos uma dessas obras. Se eu conseguir, com essa fala de hoje, fazer com que um de vocês se interesse pela leitura de um desses clássicos, um desses três, a desobediência civil do horror, para que a gente passe pela nossa adolescência, a lei de Bastiat, para que a gente aprenda a ser jovem e assumir nossas responsabilidades, e o caminho de servidão de Hayek, para que a gente não se eternize nessa sociedade infantilizada, escravizada, eu acho que eu já terei prestado uma grande contribuição para vocês. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser eternamente o país do futuro. Muitíssimo obrigado pela atenção.